O que levaria um jogador a ir para a Turquia no auge da carreira? É exatamente por essa situação que o atacante Victor Osimhen está passando nesse momento. Nesse vídeo você entenderá como a ingratidão e a ganância tiraram Osimhen da elite do futebol europeu. Nessas últimas horas da janela de transferências, estamos vendo acontecer uma transferência que, se eu te contasse que ela aconteceria há 2 semanas atrás, você simplesmente não acreditaria, que é a ida de Victor Osimhen do Napoli para o Galatasaray. E por que eu digo que qualquer um desacreditaria dessa história? Porque o Osimhen foi, nessas últimas temporadas, o artilheiro do Napoli. Artilheiro de campeonato italiano, campeão italiano, destaque da seleção da Nigéria. Então era um jogador cotado para que, quando saísse do Napoli, fosse jogar em um outro time de ponta do futebol europeu. Iria se manter jogando uma das 5 grandes ligas. Mas não é isso que está acontecendo agora. E o maior problema de tudo isso não é futebol, não é que o Osimhen não tem qualidade para jogar num time de ponta, não é nada disso. Tudo está diretamente ligado ao seu comportamento e às suas escolhas. A ida para a Turquia. Vamos primeiro esclarecer como foi essa negociação que agora coloca Osimhen no Galatasaray. Primeiramente, é importante ressaltar que não é uma negociação definitiva. Ele vai para o Galatasaray por empréstimo de 1 ano. Quando acabar esse período de empréstimo, o Galatasaray não terá a opção ou a obrigação de comprar o atacante. Então, quando acabar esse contrato de empréstimo, ele voltará a ser jogador do Napoli. E mais pra frente eu vou explicar qual é a lógica por trás de toda essa história. Inclusive, para ser emprestado para o Galatasaray, ele renovou o contrato com o Napoli até 2027. E agora teve a sua multa reduzida para 75 milhões de euros. Justamente para que depois, quando ele voltar para o Napoli, a sua transferência para outra equipe seja muito mais acessível. Até porque a multa dele, antes de ser reduzida, era de 130 milhões de euros. Falando agora em termos de pretensões do Osimhen. Ele tinha a ideia de que quando saísse do Napoli, iria para um outro time, que ele queria que brigasse sempre pelo título da Liga dos Campeões, sempre disputasse a competição. E agora, com ele indo para o Galatasaray nas últimas horas da janela, ele está indo para um time que acabou já sendo eliminado da Champions na pré-fase. Ou seja, o maior objetivo dele, que era continuar jogando a Champions, não vai acontecer, pelo menos agora. Como tudo isso aconteceu? Como eu disse para vocês, o Osimhen não é um jogador qualquer. Vinha sendo um dos artilheiros do futebol italiano nas últimas temporadas, jogador de grande destaque e referência no Napoli, foi até campeão italiano, com ele liderando a campanha do título junto com o Kvaratskhelia. Então um jogador de fato que estava chegando na primeira prateleira do futebol mundial. Porém, mesmo tendo um grande relacionamento com o Napoli e com a sua torcida, o Osimhen mudou de uma hora para outra. Basicamente, tudo o que acontecia dentro do clube virava um grande problema para ele, uma bola de neve gigantesca. E ele sempre deixava claro que, aconteceu tal coisa, então eu vou embora, na próxima janela. Aí depois o clube ia, tentava ajustar o seu contrato, não queria renovar, não queria aumento, dizia novamente que queria deixar o clube ao final da temporada. E isso foi começando a pegar muito mal, porque querendo ou não, o Osimhen ele é um bom jogador, mas hoje ele só tem o status que ele tem por conta do Napoli também. O clube ajudou muito a construir a imagem que ele tem hoje no futebol europeu. E ele foi demonstrando uma certa ingratidão pelo time que ajudou a levantar o seu nome. Claro, ele foi pago para isso, é um contrato profissional, mas muitos jogadores por aí vocês veem casos desse tipo. Que o jogador às vezes até está insatisfeito e quer ir embora, mas ele não força a arrumar uma briga com o seu próprio clube. E o Osimhen não pensou 2 vezes antes de fazer isso com o Napoli. Em determinado momento, o Osimhen ele chegou a ser ligado a Real Madrid, a Paris Saint-Germain, mas nenhum desses times chegou a de fato realizar uma proposta oficial por ele, indo até mais além. Se lembram que eu tinha falado que ele tinha uma multa de 130 milhões de euros?
Pois é, o Napoli, por ter o Osimhen como um jogador importante, dizia que só iria negociá-lo pelo valor da multa, o que deixou o Osimhen ainda mais furioso com a sua própria equipe. Ele queria forçar uma saída de qualquer maneira. Então o Napoli resolveu aceitar negociá-lo, mas ainda queria um valor próximo da multa. E aí que tá, nenhum time nunca realizou uma proposta que fosse minimamente perto do valor da multa de 130 milhões de euros. Após o Osimhen gerar um clima horrível entre ele, a diretoria, a comissão técnica nova do Antônio Conte, o Napoli decidiu que de uma maneira ou de outra iria negociá-lo. E nos últimos dias ele começou a negociar com duas equipes, dois mercados totalmente diferentes. O Chelsea, equipe da Premier League que tem investido pesado no mercado, principalmente em nomes do futuro, e o Al Ahly da Arábia Saudita, que é o time onde joga o brasileiro Roberto Firmino. Joga também o Mahrez, ex-Manchester City, enfim. Essas se tornaram nos últimos dias as duas opções de transferência para o Osimhen. Ou ir jogar no Chelsea na Premier League, que seria uma boa opção, ou ir ganhar muita grana no Al Ahly da Arábia Saudita. E aí que tá, o que vocês acham que aconteceu? Simplesmente as duas negociações acabaram melando, e melaram por fatores diferentes. No caso do Chelsea, o Chelsea até aceitou pagar o que o Napoli pedia para liberar o Osimhen. Porém, o Osimhen não chegou a um acordo salarial para ir jogar no Chelsea. Então essa negociação acabou melando porque o Chelsea não quis pagar o que o Osimhen estava pedindo. No caso do Al Ahly foi exatamente o contrário. O Al Ahly não queria pagar o que o Napoli estava pedindo pela liberação, mas o clube havia entrado em um acordo salarial com o Osimhen. Então o Napoli não quis ceder, o Osimhen também não quis ir jogar no Chelsea, não quis se adequar à questão salarial, e no fim das contas ele ficou no Napoli. As duas negociações melaram, mas aí entra um outro detalhe. O Napoli, por saber que o Osimhen estava perto de sair do time, fizeram o que qualquer equipe faria. Foram ao mercado para arrumar uma peça de reposição para ele, até porque ele não era um jogador qualquer. Ele era o camisa 9 e artilheiro do time. Então o Napoli correu para o mercado e anunciou a contratação de Romelu Lukaku, atacante belga que acumula passagens por Chelsea, Manchester United e estava até emprestado a Roma na última temporada. Então já conhece muito bem o futebol italiano, já foi até campeão nacional com a Inter de Milão. Então o Napoli fez essa aquisição e fechou a sua lista de inscritos para o campeonato italiano, com o Osimhen de fora, já que ele seria negociado. No fim das contas, com a lista fechada, Lukaku já como titular e as negociações meladas, o Osimhen basicamente, se quisesse ficar no Napoli ainda, ia ficar até janeiro sem disputar nenhuma partida oficial, ia ficar apenas treinando. Então, com a janela de transferências fechada em vários países da Europa, a única opção para ele viável se tornou a Turquia, porque nenhum time queria mais pagar o alto valor que o Napoli pedia por ele, tinha essa questão salarial dele também, não querer receber qualquer valor e estar sendo bem exigente, e no fim, o empréstimo para a Turquia acabou sendo a sua melhor alternativa. Então, peguem aquele detalhe que eu falei do Napoli ter renovado o contrato dele. O Napoli renovou até 2027 para poder fazer o ajuste da multa rescisória e assim, quando acabar o contrato dele com o Galatasaray, ele vai estar muito mais acessível para o mercado para que ele vá embora do clube de maneira definitiva. Então foram por conta desses acontecimentos e principalmente dos posicionamentos do Osimhen que ele se desgastou dentro do clube e agora tem que ir no auge da carreira para o futebol da Turquia. O que esperar daqui para frente? É o que eu disse para vocês, ele basicamente vai ficar um ano no Galatasaray, sem jogar a Liga dos Campeões, sem jogar uma das 5 grandes ligas, e aí quando acabar esse contrato de empréstimo, ele provavelmente será comprado por alguma outra equipe que aí sim faça parte da elite, já que a sua multa agora foi bem reduzida. A lição que ficou com certeza para ele foi respeitar quem ajudou ele a construir uma história. O Napoli deu espaço para ele, eles foram campeões italianos juntos, algo que não acontecia para o clube há praticamente 30 anos, e ele jogou toda essa relação, toda a idolatria que ele estava construindo fora, justamente por conta dessa ganância, dessa prepotência. Vocês acompanham os outros vídeos do canal, então vocês sabem qual é o meu posicionamento nesse quesito. O jogador querer ganhar mais nunca vai ser um problema. A questão é a maneira como você se porta para você sair de um clube onde você construiu uma história. O que os jogadores não podem esquecer é que no futebol o mundo gira muito rápido.
Então, você não pode fechar portas em lugares onde você já construiu uma idolatria. E foi basicamente isso que ele fez. O único clube onde ele foi bem e realmente consistente ao longo da carreira, ele teve esse tipo de atitude. O que no fim se provou absolutamente desnecessário e também até um pouco burro. Ele não precisava ter feito isso com o seu próprio time. E detalhe, não é nem como se o Napoli tratasse o Osimhen como um jogador ruim, encostado, atrasassem o seu salário, muito pelo contrário, como eu disse, ele era considerado uma peça fundamental. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários o que você achou de toda essa história do Osimhen, que achou que ia jogar a Liga dos Campeões e agora foi parar na Turquia. Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!